Apresentação, Sandra Lambert. De volta nesta segunda hora do CBN Campinas, de sexta-feira, 21 de junho de 2024. Como é que estão as finanças por aí, hein? O aperto nas contas tem levado muito consumidor à inadimplência, a ficar com o nome sujo na praça. Aqui em Campinas tem cerca de 152 mil pessoas nessa situação, com dívida protestada em cartório. Existem algumas possibilidades de negociação antes desse não pagamento chegar à Justiça. A Corregedoria Nacional de Justiça definiu novas regras para a negociação dessas dívidas, prevendo medidas de soluções tanto nos casos em que o protesto já ocorreu, como naquelas situações em que o credor enviou a dívida para o cartório, mas o devedor ainda se encontra no prazo do pagamento. Quem vai explicar melhor para a gente é o tabelião Reinaldo Veloso dos Santos, do 3º Tabelião de Protesto daqui de Campinas. Bom dia para você, Reinaldo. Bom dia, Sandra. Bom dia a todos os ouvintes. É uma nova modalidade, uma nova possibilidade de acordo. O que isso vem trazer de novo? Olha, nos últimos anos nós temos percebido a necessidade dos devedores eles terem uma facilitação nesse processo de regularização do seu crédito, né? Então, tivemos algumas iniciativas e que, assim, a tecnologia ajudou demais a colocar essa plataforma no ar. Então, primeiro, a gente teve em 2017 um provimento com a Corregedoria Nacional de Justiça permitindo medidas de incentivo à renegociação depois do protesto, né? Então, foi uma boa experiência que nós tivemos e nós percebemos que tinha um alcance muito grande. Mas faltava ainda um procedimento antes do protesto, porque o prazo do protesto é apenas 3 dias. Então, imagine você, um credor manda um título para protestar na segunda-feira, na terça-feira o cartório protocola o título e manda a intimação, o devedor vai ter a quarta, a quinta e a sexta para pagar essa dívida, né? Então, muitas vezes ele não tem tempo hábil para conseguir obter esses recursos. Então, existe a possibilidade, eu acho que vem nesse contexto de conciliação, mediação, de pacificação social mesmo, né? Surgiu nesse contexto um artigo no Marco Legal das Garantias, que foi uma lei que foi aprovada no ano passado, permitindo aos credores que mandam títulos a protesto que eles concedam esse prazo prévio maior. Então, isso é muito, muito interessante até para o próprio credor, porque ele vai aumentar a chance de receber aquele título que é mandado a protesto. Então, a gente percebe que existe uma tendência aí do devedor, se ele tiver a possibilidade de ter um prazo um pouco maior antes desse prazo fatal, então o credor está facultado a ele, quando apresentar um título a protesto, estender um pouco esse prazo até 30 dias, e aí eles podem negociar entre as partes, né? Porque o cartório de protesto, infelizmente, a gente só é autorizado a receber o valor integral quando faz o protesto, né? Com essa mudança legislativa que nós tivemos e que estava dependendo dessa regulamentação do CNJ, agora nós vamos poder também receber um valor parcial se foi autorizado pelo credor. Então, assim, quem define os critérios, se vai haver algum tipo de desconto ou se vai poder ser pago uma primeira parcela e essa dívida vai ser renegociada, é o próprio credor. Então, assim, ele tem o direito de, por exemplo, um credor de aluguéis. Então, o inquilino não pagou o aluguel. Então, ele tem lá o contrato prevê uma multa de mora se a pessoa não pagou, correção monetária, juros, uma série de encargos. Então, assim, quando ele for mandar protesto, ele pode conceder aí um abatimento, pelo menos nessas multas, né? E eu acho que vai funcionar muito bem para algumas empresas, as concessionárias de energia elétrica, de gás, por exemplo, que elas mandam uma quantidade grande de títulos e o devedor, muitas vezes, ele não consegue providenciar o pagamento nesse prazo curto, né? Então, em 30 dias, vai ter a possibilidade da pessoa receber o salário dela. Então, é uma novidade muito importante, em termos de cidadania financeira. Ter um protesto lavrado acarreta muitas consequências para as pessoas e a principal delas é se ela tem um financiamento bancário,
provavelmente no contrato dela vai ter uma cláusula dizendo que se ela tiver um protesto, ocorre o vencimento antecipado daquele empréstimo bancário, né? Então, para a pessoa física e para a empresa ter um protesto é uma pedra no sapato, reflete no score dela de crédito, né? A nota que é atribuída pelas entidades de proteção ao crédito. Então, provavelmente, quando ela for pedir um dinheiro emprestado, ou ela quiser obter um financiamento para comprar casa, comprar um carro, pode ser que ela não consiga esse crédito. Então, eu vejo como uma medida muito positiva. O legislador ele foi muito feliz aí ao aprovar essa mudança no marco legal das garantias, e agora, felizmente, nós temos essa autorização da Corregedoria Nacional de Justiça, né? E com as diretrizes que foram definidas pela Corregedoria Nacional de Justiça, nós poderemos desenvolver o sistema, e o bom é que, assim, vale para o Brasil inteiro, né? Então, os nossos ouvintes das outras cidades da região, então, esse serviço, ele é um serviço generalizado, não é restrito a Campinas. E aí, como é que fica a taxa do cartório nessa negociação? Então, nós tivemos uma preocupação muito grande quando fomos sugerir essas medidas. Então, pela lei, é considerado que um ato único, né, tanto essas medidas prévias de solução negocial, como também o valor do protesto. Então, a pessoa que tem um título protestado, então, como ela é a responsável pela dívida, ela que deu causa ao procedimento de protesto, então, ela precisa pagar o cartório, né, quando ela for pagar a dívida ou quando ela for cancelar o protesto. Então, assim, tem muita gente que, essa quantidade de 150 mil pessoas que tem cancelamento de protesto autorizado, as pessoas às vezes nem sabem que tem um protesto, ou sabem e não fazem questão de cancelar o protesto, e tudo bem, né? Os tabeliões de protesto, eles fazem o serviço deles, é claro, como é uma taxa definida numa lei estadual, então a gente é obrigado a cobrar esse valor, né? Então, e não existe nenhuma possibilidade de desconto. O que nós fazemos normalmente é permitir o pagamento parcelado, né? Porque boa parte desse valor das custas de cartório, ele é destinado ao Estado, ao Tribunal de Justiça, então não tem, como é uma taxa, o tabelião não tem o que fazer nessas circunstâncias, mas existe a possibilidade, assim, é muito simples, para quem mora no Estado de São Paulo, é só acessar o site protestosp.com.br, você faz uma consulta gratuita sobre a existência de protesto no seu CPF, no CNPJ da sua empresa, ou no CPF de alguém com quem você vai fazer algum tipo de negócio, não paga nada, e se tiver algum protesto que já tem autorização de cancelamento, você consegue gerar um código Pix, ou você consegue pagar até no cartão de crédito, consegue parcelar, né, nesse site que é a Central dos Tabeliões de Protesto do Estado de São Paulo. E o mais importante, tem alguns credores que já disponibilizaram a renegociação no site para depois do protesto. Né? Então, por exemplo, quem tem dívidas de IPVA, outras dívidas do Estado de São Paulo, e a Procuradoria-Geral do Estado manda esses títulos a protesto, a pessoa faz essa consulta, se for um débito, por exemplo, de IPVA, ela consegue, num único pagamento, regularizar a dívida e já pagar as custas de protesto. Então, a gente consegue cancelar o protesto e já informa as entidades de proteção ao crédito. Então, facilitou bastante. Eu acho que a tecnologia tem sido uma grande aliada aí das pessoas, né? E que às vezes a pessoa está numa situação de dificuldade financeira, então mas ela consegue da casa dela, do celular dela, com a tranquilidade, fazer uma análise, ver, né? Quando nós tivemos essas propostas de renegociação na plataforma eletrônica, que é algo que deve ser já disponibilizado em breve para essa solução negocial prévia, né? Temos só por enquanto as negociações posteriores. Vai facilitar bastante e nós vamos permitir aí aos devedores resolver rapidamente as suas pendências. Então, é bom para o credor que vai receber, mas principalmente para o devedor, que ele não vai mais ter aquela dor de cabeça, não vai ser mais incomodado com aquela dívida e ela vai estar com o seu score de crédito alto e quando precisar de algum tipo de financiamento, então a pessoa vai empreender, ela precisa montar um pequeno negócio, então ela vai conseguir obter o capital de giro e ela vai começar o negócio dela. Então, eu acho muito interessante essa iniciativa e que bom que o nosso legislador fala tão mal do Congresso Nacional, mas
Congresso muitas vezes adota medidas muito positivas para a população, e essa com certeza foi uma medida muito positiva. Reinaldo Veloso dos Santos, obrigada por compartilhar então essa novidade aqui com os nossos ouvintes, viu? Eu que agradeço a oportunidade, excelente final de semana para todos. Obrigada. Reinaldo, que é do 3º Tabelião de Protesto aqui de Campinas. CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis, Superflex Pneus, feitos para os desafios extremos da indústria.